Pai, Senhor Jesus, irmãos, gostaria de trazer uma palavra que encontra-se em Marcos, capítulo 8. Tô falando um pouco baixo porque o Efraim tá dormindo aqui do lado e já é a 7ª ou 8ª tentativa de gravar esse vídeo. Mas, glória a Deus, vamos lá. Diz assim, Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixarem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante dele. E puseram-nos diante da multidão. E tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram, e saciaram-se. E dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 alcofas, e os que comeram eram quase 4.000, e os despediu. Amém. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Bom, nessa palavra aqui o Senhor ele nos relata da segunda multiplicação de pães que acontece, da segunda vez que Jesus opera o mesmo milagre. E por que esse milagre acontece? A gente vê aqui que esse milagre acontece porque Jesus ele fala ali que ele tem compaixão da multidão, porque aquela multidão já estava seguindo ele há 3 dias e estava com fome. Por quê? Porque ele viu que tinha acabado o recurso daquela multidão, que durante todo aquele processo, daquela caminhada de 3 dias, o seguindo e ouvindo a palavra, acabou os recursos que eles tinham. E Jesus entendia que eles precisavam daquilo, eles precisavam do alimento para continuar, para seguir em frente, para prosseguir, para retornar para suas casas, era algo realmente necessário para eles. Jesus entende que, deixa claro aqui para nós que naquele momento o alimento era realmente prioridade, porque senão eles iam desfalecer pelo caminho. E então o que eu quero dizer com isso? Que Jesus ele entende o que é realmente necessário nas nossas vidas, o que é necessário para a gente seguir em frente, o que é necessário para a gente prosseguir, o que é necessário para a gente continuar vivendo. E quando ele decide aqui alimentar aquela multidão, ele está dizendo que eu estou cuidando de vocês, eu sei o que vocês precisam e vocês vão ter o necessário para vocês prosseguirem, né? Para vocês continuarem nesse caminho até a casa de vocês. E é o que ele faz por nós. Ele entende quando a gente precisa ser alimentado para seguir em frente, quando é realmente necessário que a nossa fé seja edificada, que a nossa esperança seja alimentada, que o nosso ânimo, que o nosso corpo físico, que o nosso corpo espiritual precisa ser alimentado. Só que o que deixa claro nessa palavra? Que antes do Senhor operar o milagre, primeiro tem que acontecer uma necessidade. Acontece aqui a necessidade deles precisarem do alimento, deles não terem o que comer. Jesus ele poderia ter operado antes, poderia ter provido antes de acabar, mas ele decide esperar aquele tempo. E é isso que acontece com a gente. Só que muitas vezes a gente não quer aceitar essa parte de que precisa haver a necessidade para o milagre acontecer. A gente quer desfrutar dos milagres, mas a gente não quer viver o processo da necessidade. Não estou falando só financeira, mas a necessidade, às vezes, de uma cura física, de algo espiritual da nossa vida, das necessidades emocionais que a gente tem, de necessidades financeiras. A gente quer que o milagre aconteça, mas a gente não entende que é necessário que a gente padeça antes daquele milagre acontecer, antes da gente desfrutar da graça de Deus, da bondade dele. E para o Senhor, ele enxergar algo como prioridade na nossa vida, ele tem que ver que realmente chegou no limite. Por exemplo, aqui, ele entende que se aquelas pessoas não recebessem alimento naquele momento, elas iam desfalecer pelo caminho. Só que elas não iam desfalecer pelo caminho, assim, igual hoje em dia a gente desfalece, tipo, não tenho mais forças, não tenho mais fé, não tenho mais esperança.
Não era isso. Elas iam desfalecer porque elas não iam ter força física, porque elas precisavam do alimento para ter força física para continuar ali. Então, ele sabe onde as nossas energias, onde as nossas forças precisam ser reconstruídas, renovadas, regeneradas, e no momento certo ele vai agir. E às vezes a gente quer que ele haja no nosso momento, mas não é no nosso momento. Ele age no momento em que realmente é necessário, né? Como eu já disse, repeti aqui várias vezes. E ele deixa a gente seguir ele com fome, às vezes como ele deixou essa multidão seguir ele com fome, como ele diz ali que já há 3 dias que a multidão estava com ele e não tinha o que comer, porque talvez ele soubesse que eles já estavam com fome, por exemplo, desde o segundo dia. Alguns dizem que eles ainda tinham alimentos, mas se eles tinham era um pouco. E ele deixou eles seguirem com fome por quê? Para que eles desfrutassem do milagre, para que quando Jesus operasse aquilo realmente fosse um milagre, porque se ele operasse antes não teria a mesma graça, digamos assim, não teria a mesma perdão, tô conseguindo falar, grandiosidade. Então, ele espera o momento certo para que aquilo que ele nos dê realmente venha nos saciar. Como diz ali no versículo 8, que eles comeram e saciaram-se. Eles comeram aquilo tipo, ai, que maravilhoso, que delícia, que bom que Jesus é. O Senhor, ele proveu, o Senhor, ele não nos deixou voltar de mãos abanando, não deixou nos voltar de barriga vazia. Eles receberam aquilo saciou não só o corpo físico deles, mas saciou a alma deles, o coração deles, porque eles desfrutaram da bondade de Deus, da misericórdia, do poder de Deus, da glória de Deus naquele momento. Então aquilo saciou eles em diversas áreas, e é isso que o Senhor faz na nossa vida. Quando ele opera um milagre, ele só opera quando ele vê que aquilo vai nos saciar por completo. Porque tem coisas às vezes que a gente tá buscando e pela nossa insistência algo acontece na nossa vida, mas a gente vê que acontece, mas a gente não fica totalmente saciado, a gente sempre fica com aquele vazio como se estivesse faltando algo. Mas não, quando é o momento de Deus para algo acontecer, a gente vê que a gente fica completamente saciado, a gente fica assim, assim, maravilhado com aquilo, não é mesmo? E ele faz isso, ele faz a gente esperar. Ele fez a multidão esperar 3 dias para que elas desfrutassem daquilo com mais alegria, com mais prazer, para que aquilo tivesse realmente um significado para eles. E é isso que o Senhor ele faz na nossa vida. Tem coisas que ele nos faz esperar por mais tempo. As pessoas muitas vezes não entendem isso do tempo de Deus, da espera, mas ele nos faz esperar para que quando aconteça realmente aquilo tenha um significado na nossa vida, para que aquilo tenha uma importância, para que quando acontecer o milagre dele, a provisão dele, a bênção sobre nós, a gente guarde aquilo e nunca mais esqueça. Eles nunca mais esqueceram disso daqui, porque foi no momento que eles mais precisavam. Agora, se fosse um pouquinho de tempo antes deles precisarem, não seria algo tão marcante na vida deles. E outro ponto aqui de Jesus operar esse milagre é que era a segunda multiplicação de pães. Ele já tinha operado pela primeira vez. E o que ele queria? Ele queria testar 2 coisas aqui: a reação do povo e a reação dos discípulos. A reação do povo por quê? Para ver se o povo ia murmurar, ia blasfemar ali, ia desistir, talvez ia parar pelo caminho, ia desanimar. E dos discípulos, porque os discípulos já tinham vivido aquilo, os discípulos já tinham desfrutado do primeiro milagre, e ele queria ver qual era a reação deles, porque o Senhor, diante das provações, diante das adversidades da nossa vida, ele nos prova, ele coloca o nosso caráter, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso coração à prova, para que a gente seja aprovado ou reprovado por ele. E aqui, os discípulos, eles reagiram como se fosse algo totalmente novo para eles, como se fosse algo que nunca tivesse acontecido, que eles nunca tivessem visto, desfrutado, porque a resposta que eles dão ali é como se eles tivessem duvidado da onde que eles iam tirar alimento, né? Eles dizem ali, de onde pode alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Sendo que eles já tinham visto Deus multiplicar os pães há um tempinho atrás. Então, se Jesus perguntou para eles, era óbvio que o Senhor ia fazer algo, mas eles duvidam. Eles se esquecem do que o Senhor já tinha feito, se esquecem do poder, da grandiosidade de Deus. E é isso que acontece na nossa vida.
A gente vive uma caminhada com o Senhor cheio de sinais, de maravilhas. Muitos já foram curados, já tiveram suas orações respondidas, já viram sinais em alguém da família, em detalhes pequenos ou em coisas grandiosas, mas já desfrutou dos milagres do Senhor, das maravilhas dele, da bondade. E ainda assim, quando está numa situação de dificuldade, de adversidade, duvida de Deus, esquece do que ele já fez, esquece de tudo que ele é capaz, esquece que o Senhor pode fazer todas as coisas. E então, é por isso que eles passam por aquilo novamente, porque eles passaram por aquilo a primeira vez, mas já na primeira vez, eles não usaram a fé deles. Ali eles duvidaram, eles sabiam que estavam com Jesus, que era dono de tudo, que operava tudo, e eles duvidaram. Então o Senhor faz eles passarem por aquele processo novamente, para que eles reagissem da forma certa. Mas aqui eles não reagem, ainda assim reagem com incredulidade. E é isso que acontece conosco. Tem situações na nossa vida que a gente passa e a gente não aprende aquilo que Deus queria, a gente não reage da forma que Deus queria naquilo, então o Senhor ele nos faz passar por aquilo novamente para que a gente tenha uma chance de viver aquilo, de reagir aquilo conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que Ele queria. E por isso que a gente tem que observar tudo que acontece na nossa vida, tudo que o Senhor nos fala, tudo que o Senhor nos mostra, nos ensina, todos os pequenos e grandes sinais que o Senhor nos dá, para que a gente tenha a memória daquilo, para que a gente saiba como reagir, para que a gente saiba que, que tudo, por maior que seja, para Deus é nada. E então aqui eles falham nisso, eles já tinham visto o Senhor operar e mais uma vez eles reagem de forma incrédula. E não é isso que o Senhor quer, Ele quer que a gente use a nossa fé. Por quê? Porque a incredulidade, ela prejudica não só a nossa vida, mas ela prejudica a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Claro que ali Jesus operou essa segunda multiplicação de pães porque ele queria que aquela multidão desfrutasse daquele milagre. Por quê? Porque era necessário, para que alguns crescessem, para que alguns fossem edificados, para que... por vários motivos ali, né? Porque realmente era preciso, mas eles também passaram por aquilo novamente, porque a primeiro momento os discípulos reagiram de forma incrédula, e ali eles tiveram a segunda chance deles de agir diferente. E porque a incredulidade ela nos prejudica, mas a fé extraordinária em Deus, ela nos abençoa. Por quê? Porque quando a gente tem uma fé extraordinária, a gente vai ser poupado de muita coisa. Não poupado assim, você não vai passar nada, mas você vai ser poupado de se angustiar, porque você vai ficar tranquilo sabendo que não, Deus já fez coisas, né? Deus já agiu em tal área, Deus vai agir nisso daqui também. Deus já proveu lá há 5 anos atrás, Deus vai prover hoje em dia também. Eu tô nessa situação, mas no momento certo Deus vai agir por mim, entendeu? E muitas vezes as pessoas pensam assim que Jesus ele se esquece de nós, que Jesus, às vezes tem pessoas que estão em algumas situações e pensam, Jesus não se compadece de mim, não vê a minha necessidade, não vê o que eu tô passando com essa pessoa. Mas aqui deixa mais do que claro de que ele vê, de que ele entende, de que ele mais do que nós se compadece. Aqui diz que ele tem compaixão de nós, ele se compadece. Então, ainda que a gente passe pelo deserto vazio, nos sentindo vazio, sentindo fome, como essa multidão estava, se nós perseverarmos, meu Deus, hoje tá, se nós perseverarmos, né, na presença dele, no momento certo ele vai nos saciar. Eles só foram saciados ali porque eles continuaram. Imagine se pelo caminho eles vissem, tá acabando a comida, eu vou desistir, eu vou voltar atrás, eu vou parar por aqui, porque senão lá na frente eu vou passar fome, os meus filhos vão passar necessidade. Não, eles decidem continuar, eles decidem ali se submeter a Deus, eles decidem se negar a si mesmo, né? Eles decidem padecer pelo Senhor. E quando eles tomam essa atitude, eles deixam claro que eu vou continuar porque eu sei que Jesus ele não vai me desamparar. Eu vou continuar porque eu sei que ele vai prover tudo aquilo que é necessário para mim. Então é esse o ensinamento que o Senhor nos dá através dessa palavra, que ele quer que nós sejamos crédulos nele. Crédulos nele e que existem coisas que
que são necessárias que a gente passe, que a gente espere, para que quando o Senhor opere o milagre dele, para quando o Senhor opere o favor dele sobre as nossas vidas, nós sejamos saciados de maneira sobrenatural, de maneira que não nos falte nada, que enche o nosso coração de prazer, de alegria, de gozo, de contentamento. E também existem situações que nós vamos passar até que a gente aprenda, até que a gente seja aprovado por Deus naquilo, até que a gente haja da maneira que o Senhor quer que a gente haja. Amém? Então é essa a palavra que eu deixo para os irmãos nesse dia. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos.